Rádio Manaim, anunciando o Evangelho Eterno, 6h31, 6h30, horário de Brasília, 6h31. Agradecendo o seu carinho, a sua oração. Deus abençoe você. Muito obrigado aos irmãos que continuam conosco desde a madrugada. Muito obrigado a você que conectou agora a Rádio Manaim, chegando do culto presencial, está conectado da Rádio Manaim para agora ouvir e participar do pós-madrugada. Muito obrigado, que Deus te abençoe. Nessa manhã estamos com os pastores Rodrigo Marquesi, Humberto Ferreira, Walter Plácido e Roniele Novaes. Os pastores estão aqui conosco. Queridos, eu tenho aqui alguns pedidos de oração. Peço aos irmãos se chorando. Lógico, primeiramente, nós lembramos aqui sempre do pastor Walter Babo, nosso querido pastor lá no Rio de Janeiro, enfrentando também uma enfermidade. Nosso querido pastor Manuel Bento, que está em plena recuperação, está bem, graças a Deus, mas precisa de cuidados, né? Então temos que orar pelo nosso pastor Manuel Bento também. Pedir aos irmãos se chorando pela irmã Bete Rosa. A irmã Bete Rosa passou por uma cirurgia e agora está em recuperação também. Ela serve ao Senhor ali em Barcelona 3. Vamos orar pela irmã Bete Rosa, tá bom? Pela recuperação da sua cirurgia. Também pedir aos irmãos se chorando pelo Eric Augusto. O Eric é um bebê. Ele passou com 8 meses de vida, 8 meses de vida, passou por uma cirurgia no coração. É um bebê. Ele está internado e ele é do bairro da Graça, em Belo Horizonte. E peço aos irmãos se chorando pelo Eric, essa criança de apenas 5 meses de vida, né? E o Eric é filho do diácono Renan e da irmã Ana Paula. Ele está internado, está se recuperando bem, graças a Deus, mas precisa das intercessões dos nossos irmãos da igreja. Vamos orar pelo nosso irmãozinho. Quem me passou essa informação foi a irmã Fabiana, lá de Belo Horizonte, que eu agradeço aqui, tá bom? Muito obrigado. Também orar pelo Arthur. O Arthur, ele tem 8 anos e ele mora na Bahia e precisa das nossas intercessões também. Só dá uma benção à vida do Arthur. Deus sabe todas as coisas. Deus sabe o que ele está precisando. Então, por favor, ore pelo Arthur, lá da Bahia, 8 anos, tá bom? Só dá uma benção à vida dele. Não só a vida dele, a família dele, toda a família dele, né? Só dá uma direção, só restaurar ali a saúde, só abençoar a vida do nosso irmão Arthur. Deixa eu mandar um abraço aqui para nossa irmã Heloísa, tia Elô, de Barcelona 3, aqui na Serra, ouvindo a gente. Ei, tia Elô, um abraço, viu? Obrigado pelo carinho. Também mandar um abraço para Ana Paula. A Ana Paula está aniversariando hoje. Ela é lá de Barcelona 3, na Serra. E ela falou assim, que ficaria muito feliz se ouvisse o nome dela aqui na Rádio Manaim. Que bom. Obrigado pelo carinho, viu, Ana Paula? Deus te abençoe. Ela é a ovelha do pastor José Benedito. Um grande abraço a você, felicidades, um feliz aniversário para você. Tá bom, minha irmã? Quem aniversariou ontem foi a irmã Conceição. Ela é de São Paulo, ela mora ali no litoral norte, em Boracéia. Ela tá até internada, né? Tá com um pequeno probleminha na perna, tá internada, tá lá ouvindo a gente. Irmã Conceição, Deus é contigo, viu? Pra senhora superar e vencer esse gigante aí. Tá bom, minha irmã? Deus é contigo. Receba aqui o nosso abraço, o nosso carinho pelo seu aniversário. Deus te abençoe e estaremos orando para que a saúde da senhora seja restaurada. Tá bom, irmã Conceição? Receba aqui o nosso abraço e o nosso carinho. Bom, querido, 6h36. O pastor Ronieri trouxe essa mensagem hoje aqui, falando sobre Davi e Golias. Vou pedir o nosso irmão Josias para colocar na tela, por favor, o texto dessa manhã, que está em 1 Samuel, capítulo 17, verso 50. Isso, tá na tela aí para você. Diz assim: assim Davi prevaleceu contra o filisteu com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu, Golias, e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Esse foi o texto. A história aqui, o pastor Ronieri já colocou aqui na mensagem, relata a história de Davi e Golias. Quem não conhece a história de Davi e Golias, né? Todo mundo conhece, até pessoas que não são evangélicas, não são cristãs. Essa história já passou em cinema, em televisão, enfim, em
Onde você, na internet, procurar, colocar isso, Davi e Golias. Todo mundo usa essa expressão, né? Davi e Golias. A Bíblia diz aqui que ele prevaleceu. A palavra prevalecer aqui no original hebraico ele foi forte, ele foi corajoso, ele foi firme, ele prevaleceu. Mas sabem que? Em Deus. Como o pastor Ronieri colocou, a força de Davi estava no Senhor. No Senhor. Né? Aqui vemos nessa história, aqui vemos o relato de uma das maiores histórias bíblicas mais conhecidas em todo o mundo, em todos os tempos. Davi e Golias, né? E pastor Ronieri, desde que Davi foi ungido por Samuel, né, o profeta Samuel, as coisas na vida de Davi mudaram drasticamente. Começou a mudar. Davi começou a enfrentar coisas que ele, até aquele momento, ele tinha 15, 16 anos na época, que ele não havia enfrentado. Né? Ele começou a enfrentar ali, ele já enfrentava ali o problema com seus próprios irmãos, não é verdade? Depois ele começou a enfrentar, ele enfrentou Golias, depois ele enfrentou Saul, enfim, tantas batalhas que Davi foi enfrentando. Mas eu vou fazer a pergunta para o senhor: qual era o segredo da coragem de Davi, pastor Ronieri Novaes? Paz, senhor. Paz, senhor. Mais uma vez, Kleber, todos que estão conosco. O segredo da força dele estava no Senhor, porque ele sabia que a força dele era limitada, né? Porque se ele fosse lutar com Golias, ele ia perder. Não só ele, mas qualquer um do exército de Israel que fosse lutar com Golias ia perder. Então a força dele estava no Senhor. Ele conhecia o Deus que ele servia. E nós também conhecemos o Deus que nós servimos. É interessante, tem um versículo aqui, né, dentro do capítulo 17, porque eu escolhi um versículo, né, Kleber, que falava do desfecho, né, da situação, da batalha, mas toda a história, como você disse aqui, é maravilhosa. Tem um versículo 47, né, quando Davi está dialogando ali com Golias, ele fala assim, e saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra. Então, a força de Davi estava no Senhor, estava né, no Deus que ele servia. E o maior exemplo aqui para nós, né, foi uma grande vitória que Davi alcançou, mas para nós o maior exemplo que fica aqui de ensinamento, né, é de não temer a luta, a prova, seja ela qual for, o tamanho que for, porque Deus, ele é maior, Deus, ele é poderoso, né? Deus, ele quando a nossa confiança está no Senhor, porque Davi, ele em momento algum, ele teve dúvidas de que ele ia vencer. Então, o servo de Deus que serve ao Senhor nessa obra, né, nós não temos dúvida em momento algum da nossa caminhada que Deus vai nos conceder vitória. Então, o segredo de Davi, né, a força ali, né, era do Senhor, né? Pastor, vou deixar mais tarde aí, o pastor Rodrigo tem uma complementação, né? Porque a força, né? Porque que ele conseguiu, né, lançar pedra naquela velocidade tão grande, né? A força dele vinha de Deus. Porque um jovem de 15, 16 anos, fisicamente, humanamente falando, não poderia se comparar com soldados preparados do exército de Israel, também do exército filisteu. E de onde veio a pedra? A pedra veio do ribeiro, né? O ribeiro, para nós sabemos que fala do Senhor Jesus, né? Então, a nossa força, os nossos recursos, eles vêm do Senhor. Quando Davi foi lutar, Saul colocou a armadura nele, né? Todo o aparato ali para ele não conseguiu dar nenhum passo, ele não conseguiu andar. Olha, tira isso de mim porque eu nunca experimentei, tiraram tudo. Agora ele vai com a sua experiência, ele vai ao ribeiro, né? Ele toma ali, né, 5 seixos do ribeiro, e a palavra nos fala que ele usou um só, né? E os outros 4? Por que ele pegou 5, né? Porque Deus, meus irmãos, ele sempre
nos dá recursos de sobra para nós, né, lutarmos, para nós caminharmos, porque Davi não teve só o gigante, né? Ele teve outras lutas também. Outras batalhas, né? Ele teve, a partir daí, eu acho que foi a maior batalha dele, que foi contra Saul, né? Que começou aqui. Começou aí, com Golias. Começou aqui, porque quando ele venceu, que as mulheres cantaram, né, o cântico, né? Saul venceu milhares, Davi 10 milhares ali, né? Saul teve Davi como inimigo. Era para Saul, né, ficar feliz, né? Porque se não fosse Davi, ele nem continuaria, né? Porque o exército ia perder. Mas ele ficou com ciúme e a partir daquele momento começou a perseguir Davi. E Kleber, o livro de Samuel, a história de Davi, uma história tão maravilhosa, não só a força que ele teve, mas também a ética que Davi tinha, o temor que Davi tinha pelo ungido do Senhor, que nem estava mais bem espiritualmente. Então é uma história que vale a pena você que está nos ouvindo nessa manhã estudar, ler, porque Davi, ele tem muito para nos ensinar em tudo, em todos os aspectos. Nós temos muito a aprender com Davi. Não só a sua força, né? Tiramos muitas lições dessa história de Davi. Quando Saul, né, perseguindo ele, querendo matar ele, querendo tirar a vida dele, e ele por 2 vezes teve Saul na mão, mas não colocou a mão no ungido do Senhor, porque um homem com muitas vitórias, né, com muitas experiências, mas também com temor no seu coração, né? Um homem que... Verdade. E Davi, pastor Humberto Ferreira, pastor também está conosco aqui nessa manhã. Davi, a gente pode tirar algumas lições, como o pastor Roniel acabou de colocar, dessa história de Davi. E eu anotei aqui alguma coisa que são atitudes que Davi tomou que servem para nós também nessa manhã. Quando todos nós temos os nossos gigantes, todos nós enfrentamos os nossos gigantes, né? Assim como Davi. São provações, desafios, problemas no trabalho, saúde. São gigantes que se levantam na nossa vida no dia a dia e que nós temos que enfrentar. Mas algumas verdades, algumas situações, algumas atitudes e posturas que Davi tomou servem para nós aqui nessa manhã. Quer ver uma? Ele tinha convicção de que Deus estava com ele, ou seja, fé. Ele tinha fé suficiente. Em 1 Samuel 17:37, ele diz assim: disse mais Davi: o Senhor me livrou da mão do leão, da mão do urso. Ele vai me livrar da mão deste filisteu. Ou seja, ele tinha certeza no Deus que ele servia. Fé. Ele sabia que Deus estava com ele. Olha, isso é uma atitude de fé, isso é uma postura diante de um enfrentamento, diante de uma adversidade, diante de um gigante que se levanta, pastor. Paz do Senhor, bom dia. Paz do Senhor, Cléber. Paz do Senhor, os pastores também, os que nos ouvem nessa hora. É verdade, Cléber. E assim, a gente nota que a experiência dele foi desde a juventude, né? Desde de novo. Então, desde novo, ele viveu essa experiência, né, tão maravilhosa, né, de conhecer o Senhor, de ver o Senhor respondendo, né, às suas necessidades. Tanto que quando ele para diante desta afronta, ele expressa isso, né? Eu venci o urso, venci o leão quando tentou pegar as ovelhas. Então eu vou, mas eu vou em nome do Senhor. Então cresceu vendo operações do Senhor na vida dele, né? E trazendo para os dias de hoje, né, é importante, né? Estamos ensinando os nossos filhos também estar vivendo, né, essa experiência desde a tenra idade, né, a confiar no Senhor, né, a desenvolver essa bênção que o Senhor coloca à nossa disposição, que Ele vai nos fazer vencedores, né, nas batalhas, nas lutas, porque as afrontas elas surgem todo dia, né? São os gigantes, né, que se levantam, as nossas batalhas, nossas lutas, né? Então elas todos os dias estão diante de nós, os desafios,
né, que precisam ser vencidos. E como vencer? Só no Senhor. A nossa confiança tem que estar posta no Senhor. Como o salmista diz, uns confiam em carro, outros em cavalo, nós confiamos no Senhor. Agora, um detalhe, pastor Humberto, ele, apesar de ser jovem, né, ter na sua faixa de 15 a 16 anos, 17 anos, mais ou menos, mas ele não era um jovem totalmente desprovido. Ele era um jovem que tinha as suas experiências com o Senhor. Tanto é que ele fala, olha, o Senhor me livrou do leão, do urso. Ele era um jovem que tinha experiências com o Senhor. Era um jovem preparado. E eu abri aqui minha Bíblia em Juízes 20, 16, que fala assim: entre todo este povo de Israel havia 700 homens escolhidos, canhotos, os quais todos atiravam com a funda uma pedra a um fio de cabelo e não erravam. O fio de cabelo poderia estar a 150 metros. A funda, o impacto, né? Quando ele girava aquela funda ali, de acordo com alguns estudos, atingia cerca mais ou menos, quando a pedra saía ali quando ele girava aquele equipamento, vamos colocar assim, a funda, a mais ou menos 200 km por hora. E atingia, e tinha um impacto, mais ou menos impacto aí, de 5 a 6 quilos, quando atingiu o alvo. Agora, imagine isso. Davi, um menino, um garoto, um jovem, né? Mas já tinha essa habilidade. Né? Porque ele protegia o rebanho do seu pai, né? Então ele protegia ali contra o leão, contra o urso, contra as feras, protegia contra tudo. Ladrões, salteadores. E ele girava aquela funda, ele tinha essa expertise. Não era um jovem, não sabia fazer nada. Muito pelo contrário. Ele era preparado para isso. Tanto é que e o pastor Ranieri falou que ele levou 5 pedras. Tanto é que ele foi preparado não para enfrentar um gigante só. Ele foi preparado para enfrentar 5. Porque ele sabia, ele tinha certeza de que o Senhor era com ele e que Deus não deixaria ele errar nenhuma pedra sequer. Então ele foi preparado para algo ainda muito, muito maior. Sim. Né? Mas se nós trouxermos para os dias de hoje, né, nós estamos enfrentando isso no dia a dia. Sim, né? Você verdade. Derruba um e vem o outro. Então é desse jeito, é essa batalha, né, que nós enfrentamos constantemente. Né? E vamos dizer assim, batalhas que são um destro na guerra, né? Na luta, né? Mas aí, né, quando o Senhor também nos capacita, Ele nos capacita para acertarmos, né, de longe. Né? O segredo está também em ficar longe, né? Não ficar perto. Né? Se Davi chegasse perto e o gigante abraçasse ele, acabou. Né? Não tinha mais, estava derrotado, mas de longe. Então, nós tratamos essas coisas de longe, né? A nossa oração, o nosso clamor, a nossa visão precisa estar sensível. Era acertar um fio de cabelo. Né? Imagina a precisão. A precisão, a uma certa distância. Né? A visão tem que estar muito boa, tem que estar muito bem preparado. Então, o servo nessa hora, ele não pode ficar desatento. Né? Ele tem que estar atento, ele tem que estar observando o que está vindo, muitas vezes até de longe para atingi-lo. Né? E ele tem a arma, uma arma que está dentro dele, que é o clamor. Né? Ele não precisa expor para ninguém, ele não precisa fazer alarde, ele não precisa gritar. Né? Ele tem o clamor. No clamor, ele vence esse gigante. A gente fala disso porque assim, viveu muita experiência em porta de igreja, né? Às vezes igreja com uma área muito extensa à frente, né? E você vê de longe, às vezes a batalha está vindo, a luta está vindo lá longe. Mas você clama aqui, né? Ela vai embora. Ou se chegar, né? Fica ali mesmo. Dali não passa, não vai atrapalhar um culto, não vai atrapalhar nada, né? Fica por ali. Então, a visão nesta hora também tem que ser uma visão onde ele percebe de que a afronta vem e ele precisa usar a arma que precisa, né, que o Senhor tem dado.
né? No caso de Davi, foi a funda com um seixo, né? Cravou na testa do gigante e ele venceu. Então a nossa batalha é essa aí, o nosso clamor, a nossa oração, né? Um louvor que nós cantamos que a oração vai aonde a gente não pode ir, né? Então, ela vai à distância mesmo e atinge o alvo. Tem um louvor das crianças que fala, né? Batalha, oração, vitória, glória a Jesus. Glória a Jesus. Essa é a sequência. Isso. Batalha, oração, está aos pés do Senhor, porque a vitória ela vem através do Senhor, e Davi sabia disso. Né? Isso. Deixa eu chamar aqui também o pastor Walter Plácido, está conosco aqui nessa manhã. Pastor, aprendemos nessas histórias de Davi que estamos comentando hoje, aprendemos que Deus cria situações, ele cria essas situações, experiências em ambientes comuns. Ali era um ambiente comum para Davi, para os irmãos dele, aquele ambiente ali. E Deus faz assim também na nossa vida hoje. Deus, às vezes, levanta uma batalha no seu trabalho, no seu lar, no seu dia a dia, na sua família, né? Deus cria essa situação. Se não tivesse um Golias na vida de Davi, nós não estaríamos falando dele aqui hoje, né? Muitas vezes uma situação se levanta e aí nós ficamos com medo, apreensivos, impressionados. Não, Davi não ficou impressionado, não ficou com medo, porque ele sabia o Deus que ele servia. Mas Davi era grande. A gente estava até comentando em off aqui com o pastor Walter Plácido. Ele falou, eu estava lendo aqui, Davi tinha quase 3 metros de altura. Golias tinha quase 3 metros de altura, né? A roupa dele, que ele usava, era quase 60 quilos. A lança pesava, vamos botar aqui, tipo 6, 7 quilos, né? Mais ou menos, o peso da lança dele. Olha só a estrutura. Mas aquilo não impressionou Davi, não. Sabe por quê? Davi tinha lido na palavra que o Deus que ele servia, e o texto diz isso, que Deus, ele põe todo o universo na concha da sua mão. Na concha da mão. Davi era grande, mas não era maior do que o nosso Deus, não era maior do que o Deus que Davi servia. Então Davi, ele sabia disso, ele tinha certeza disso. E ele não ficou impressionado. A fé, o pastor Judeu sempre fala, a fé cresce no caminho da espera, né? A fé cresceu, e a fé pode nos ajudar a enfrentar os nossos temores do dia a dia. Paz do Senhor, pastor Walter Plácido. A paz do Senhor. É isso mesmo, Kleber. Davi, ele não se impressionou com o tamanho do Golias e nem com o aparato dele. Exatamente. Se nós fôssemos qualquer pessoa, humanamente falando, e com juízo, né, em dia, se intimidaria, né, diante daquela figura intimidadora, né, que era Golias. Porque os guerreiros, os soldados de Israel, ninguém tinha se disponibilizado para enfrentar Golias até então. Davi foi levar comida para os seus irmãos, ver a situação dos seus irmãos, nem tinha ido lá para isso. Mas como o Kleber bem falou, né, existem situações que se levantam na nossa vida sem que nós esperamos que aquilo aconteça, né? Então, Davi foi para atender uma determinação do pai dele, de Jessé. Você vai lá ver como é que tá seus irmãos, leva uma comida para ele, traga notícias, né? Mas quando chegou lá, era uma situação totalmente diferente daquela que ele esperava. E diante disso, ele poderia usar um pretexto, né? Falar, só vim aqui trazer comida para vocês só e tô indo embora, hein? Né? E ficaria tudo muito tranquilo, porque era o propósito, né, que ele tinha. Mas o propósito de Deus na vida de Davi era outro, né? E Davi, vendo aquela situação, vendo o povo ser afrontado, intimidado, aí a gente volta naquilo que você e o pastor Humberto estavam falando, né? Davi, ele não foi um jovem que apareceu do nada, né? Davi, ele já tinha vivenciado experiências com o Senhor. Davi, ele conhecia o Deus que ele servia, né? E, embora em comparação a Golias, né, pareça ser menos, mas você enfrentar um urso e um leão
não é pouca coisa. E Davi falou, olha, da mesma maneira, né, que Deus me livrou do urso e do leão, ele vai me livrar também. Agora só né? foi cirúrgico, porque ele poderia ter falado assim, não, do mesmo jeito que eu me livrei do leão e do urso, mas ele não falou eu me livrei. Ele falou, atribuiu a Deus. A Deus. Né, as vitórias de Davi. Ele falou, então, da mesma forma como Deus me livrou do urso e do leão, ele também vai me livrar. Porque Saul estava preocupado. Pai, mas você, né? Então, a fé que Davi exerceu naquele momento, ela veio de experiências anteriores, né? E nós, irmãos, né, aqueles que estão nos atendendo, nos ouvindo aqui, né, nos acompanhando, certamente ao longo da nossa caminhada nós passamos por muitas experiências, muitas provações, lutas, né? E talvez no dia de hoje estejamos diante de uma luta grandiosa, talvez maior do que aquelas pelas quais nós já passamos. Mas, assim como Davi, nós podemos crer que o mesmo Deus que nos livrou, que nos preservou, que nos deu vitória nas lutas anteriores, é o que nos dará a vitória na luta presente, na luta de hoje, né? Então, Deus, ele não mudou. Ele é o mesmo. Ah, mas porque há 20 anos atrás era diferente, há 15 anos atrás. Não, né? Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então, Davi vivenciou experiências de livramento, de vitórias com o Senhor anteriormente. Ele sabia, o mesmo Deus que me abençoou lá atrás, vai me abençoar agora, hoje, diante de Saul. Então, Davi, quando ele viu aquela figura terrível, né, de Golias, ele poderia, né, focar, né, poxa, mas está complicado. Olha a couraça dele. Olha a lança. Ele tinha capacete. A palavra diz que Golias tinha capacete. Não vai adiantar eu jogar essa pedra, não. Vamos estar com capacete. Mas pela fé, né, Davi, ele foi preciso, né, ao lançar ali a pedra, e cravou na testa, com capacete e com tudo, né? Quando nós temos o Senhor na nossa vida, irmãos, não há nada que impeça o agir de Deus, né? E a fé de Davi valeu, né, como um sinal de que Deus honra aqueles que nele confiam. Davi falou, olha, Saul, você vem a mim com lança... Golias, você vem a mim com lança, você vem a mim com escudo, né? Mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, né? Era no Senhor que Davi estava confiado. Né? E é assim a nossa vida. A palavra de Deus diz assim, os rios, né, os mares levantam suas ondas, mas o Senhor é maior do que as ondas dos mares, né? O Senhor é maior que Golias, o Senhor é maior do que a luta, a aprovação pela qual alguém possa estar passando nesse momento. É verdade. Davi até, certa vez, no Salmo ele fala, cordéis da morte me cercaram. Cordéis são ondas impetuosas, enormes, tomando por todo lugar. Ele fala, mas o Senhor é muito maior nas alturas, né? A irmã Rosilene Bragata, aqui de Jardim da Penha, ela diz assim, Kleber, todos os dias o servo do Senhor, ele prevalece contra o pecado, porque usamos a funda, ou seja, Pai, Filho e Espírito Santo, né? O Senhor que dirige ali aquela pedra, é verdade, é a mão do Senhor, né? Pois não, pastor. Então, só um detalhe aqui, né? Claro. Finalizando aqui já também, há uma observação também, que o Golias, ele é tipo da carne, né? E carne, você não vence abraçado com ela. Não. Né? Carne, você vence à distância, né? Que foi a atitude de Davi, né? Ele não foi lá se atracar, né, com o gigante. Ele, à distância, né? Na oração, né? Como o pastor Humberto. Os meios de graça. Aqui, usando os meios de graça, né? Clamor. A oração, jejum, a madrugada. E assim ele alcançou a bênção do Senhor. Perfeito. Pastor Rodrigo Marquesi também conosco. Pastor, um detalhe que o pastor Walter Plácido falou ali, eu até anotei aqui para não esquecer, para abordar esse tema com o senhor, está exatamente no versículo 46, na parte B, no finalzinho. Eu achei muito interessante.
Davi, ele foi lutar contra Golias, mas Davi, ele não foi só lutar contra Golias para mostrar que Deus era com ele, que ele era bom. Não, porque não era isso, esse não era o intuito. Ele tinha um propósito maior. E o propósito maior, ele fala exatamente no verso 46, no finalzinho. Ele fala assim: e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Ele foi movido por um propósito maior. Entendeu? Ele não foi só para se amostrar, ele não foi porque ele queria mostrar que ele era um jovem experiente. Não, ele tinha um propósito maior. E o propósito era exaltar o nome do Senhor em toda a terra, toda a terra. E esse é o nosso propósito também. É dizer que o nosso Deus é grande, nosso Deus é invencível. Esse é o propósito maior, para mostrar para toda a terra que o Deus de Israel é o nosso Deus, aliás, é o único Deus digno de todo o nosso louvor. Esse é o nosso propósito maior. E era o propósito de Davi também. Paz, Senhor, pastor Rodrigo. Amém, paz, Senhor, a todos. Né? Inclusive, o Senhor deu à igreja poder para testemunhar. Né? Verdade. Então, uma igreja que tem o próprio Senhor como centro da sua vida, né? Cotidiana, né? O dedicar do nosso coração está posto, não é, naquilo que o Senhor tem como nos propôs como forma de vida, né? E até eu estava lembrando aqui, né, quando nós chegamos em casa no final do dia, né, e a família se reúne novamente, né, nós temos o hábito de perguntar para o outro como foi o dia, né? Exatamente. Daqueles que fazem parte da nossa vida, e ali eles relatam, né, as batalhas, os desafios, né, e relatam também as vitórias que o Senhor deu, né? Então, dentro do texto que está sendo tratado hoje, né, a palavra nos fala aqui que o filisteu, ele se levantava, né, pela manhã e pela tarde para desafiar as companhias de Israel. 40 dias. Então, quem são as companhias de Israel? Hoje é a igreja, né, o exército do Senhor, né, a igreja que foi estabelecida para, né, representar o Senhor diante da tua pergunta, né? A igreja, né, que foi eleita, né, que foi chamada e que hoje vive pela direção do Espírito Santo, né, exatamente para anunciar o nome deste Deus que tem nos dado todas as vitórias necessárias nesta hora. Uma igreja que todos os dias tem a oportunidade de encontrar no Senhor as experiências necessárias para ser portadora, né, desse sinal. Uma igreja que formada por homens, por mulheres, por jovens, por anciões, adolescentes, crianças que trazem consigo, né, as pontas, né, a pedra, né, a pedra ainda bruta, né, aqueles que vêm, né, dos seus caminhos, né, trazendo aí as marcas, né, da caminhada, mas que quando, né, as águas do ribeiro, né, fazem com que essas pedras, né, vão rolando, né, ao longo do tempo e vão sendo trabalhadas e vão perdendo essas pontas e vão se tornando, não é, pedras, não é, mais arredondadas, não é, e alcançam, né, condição tal, uma forma tal que agora alcança uma velocidade, né, como foi citado aqui anteriormente sobre a velocidade da pedra que foi lançada, né? Então, para que alcance tal velocidade que nem o capacete de Golias teve resistência, né, para suportar aquilo que veio da mão do Senhor para dar uma grande vitória ao seu povo, né? Quando eu falo a mão do Senhor, está dentro do contexto que foi dito aqui, que a força não estava em Davi. Não, de jeito nenhum. A força não era de Davi, mas a força do Senhor estava em Davi. Porque quando, não é, o profeta Samuel foi até a casa de Jessé ali e foram chamados os filhos, né, e ali foi estabelecido que Davi fosse escolhido, ungido, a palavra do Senhor diz ali que a partir daquele dia o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então a precisão daquela pedra não foi por uma habilidade inerente a Davi, mas foi a própria mão do Senhor, né? Na sua eficiência, na sua eficácia, né? Na sua precisão, a revelação do Senhor é tão necessária nesta hora na vida da igreja para as vitórias, porque
todos os dias, pela tarde, pela manhã, vai ter um filisteu se levantando, né, para desafiar, né, o exército do Senhor, para desafiar a igreja, as companhias de Israel. Isso vai ser até o final. Até que todas as coisas se cumpram, não é? Verdade. Então, meus irmãos, não é? A Funda ali nos fala sobre, podemos colocar aqui também, né, o que temos alcançado, né, é a experiência da oração, porque a nossa mão ela vai até um determinado ponto, né? Quando nós estendemos o nosso braço, né, vai até um determinado ponto, mas, né, aquela funda acaba, não é, sendo uma extensão do nosso braço, né, que vai além, né, daquilo que nós podemos ir. Então, a oração, né, o resultado da oração, o resultado do clamor ao Senhor, da demonstração de fé. O pastor Humberto estava falando, né, que a oração ela alcança distâncias, né, e podemos dizer aqui distâncias inimagináveis. Então, nesta madrugada, né, qual é o alcance, né, daquilo que Deus está fazendo? Nós não podemos nem contar, né? É verdade. Não podemos nem contar, porque todos os 4 cantos da terra estão sendo alcançados por este culto nesta manhã, por esta pós-madrugada, por essa glorificação ao nome do nosso Deus, por esta palavra. Então ali foi um dia de grande vitória, né? E um ponto aqui a ser destacado para encerrar, né, essa expressão, né? Davi, ele prevaleceu. Então essa é como a irmã colocou ali. Qual é, né? Devemos prevalecer em quais coisas? A irmã foi assertiva na colocação dela, né? A vitória, né? Prevalecer contra o pecado, né? Prevalecer contra, né, o nosso eu, prevalecer contra a nossa razão, prevalecer, né, contra, né, os maus caminhos, né? Ou seja, o Senhor tem nos dado condições a cada dia para que, né, esse gigante, ou esses gigantes, porque como você estava falando mais cedo aqui, não havia um só, Tinha né? mais 4. Havia mais 4, né? Então, para que possamos vencer todos esses gigantes nesta hora, a nossa vida ela está posta diante do Senhor para que alcancemos, né, tal instrumentalidade, porque Davi não chegou naquele momento, né, um homem cru, vamos dizer assim, né? Mas ele chegou já como homem, né, com certa experiência na presença do Senhor. Eu estava lembrando dias atrás com a minha esposa, né, fazendo algumas continhas, né, e nós chegamos ali a um número que já passamos por 25 igrejas desde que aceitamos o Senhor. Olha só. Né, entre cidades e bairros, né? Então, qual é o papel, né, dessas mudanças na vida do obreiro, né, na vida da irmã, na vida da família, né? Essas movimentações que o Espírito Santo vai fazendo, né? Há um propósito nisso, de aperfeiçoamento, de tirar as pontas, né? As pontas, né, serem trabalhadas pelo Espírito Santo para que nós alcancemos medida tal na nossa vida, né, que possamos ser instrumento nas mãos do Senhor para que a palavra revelada, para que a palavra anunciada no culto, para que a palavra de uma visita, né, seja assertiva e alcance a necessidade daquela vida que estará ali naquele momento diante do altar do Senhor. Então, Davi estava dentro de um projeto, né? Davi aqui não agora completando na tua questão, né? Davi aqui não era é uma história, né, muito bela, né, muito interessante, né, mas como você disse, né, e a preocupação de Davi ali era que toda a terra saibasse, né, soubesse que há Deus em Israel. O propósito dele, né? era Então, maior. que da mesma maneira, nesta hora, todos possam saber que há um Deus no nosso meio, Aleluia. há um Deus na vida do fiel, Glória a Deus. né? Há um Deus que tem dado, né, todas as vitórias necessárias nesta hora em que nos aproximamos do grande dia do Senhor, né? Então, Porque Jessé tinha enviado Davi para levar ali comida para os seus irmãos, né? Quando ele chegou, ele viu a situação, todo aquele cenário, ele se envolveu. Davi não se omitiu, ele se envolveu, porque ele sabia que havia um propósito maior de Deus ali. E muitas vezes nós também, na nossa vida cotidiana, nós temos que nós temos que nos envolver com a obra do Senhor. Porque há um propósito maior, né? Qual o propósito maior? É mostrar para todos que Deus, ele existe, ele é vivo, ele voltará, ele cuida daqueles que são seus, ele é vitorioso e Deus é maior do que qualquer problema, qualquer luta que você esteja vivendo nesse dia.
né, pastor Walter? Sim, o Cleber, interessante, né? O pastor Rodrigo, finalizando aqui, né? Dentro do contexto que você tinha proposto, né? Falou que no final, né? O nome do Senhor foi glorificado, né? E todo mundo viu que em Deus, aliás, que em Israel havia um Deus, né? Saul, no final, falou assim: de quem é filho esse mancebo? Ou seja, ele queria saber quem era o pai, né? Davi fez um ato grandioso, né, de derrotar um gigante. Ele poderia falar: eu queria saber mais sobre esse rapaz. Não, quem é o pai? Né? Porque toda a honra e toda a glória é ao Pai. Glória a Deus. Né? É o nome do Senhor que é glorificado. Por mais que façamos, que trabalhemos, né, o louvor é direcionado ao Pai. O nome do Senhor que é glorificado na nossa vida. Sempre. 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 Louvado seja o nome do Senhor por isso. Só para tirar a curiosidade aqui dos irmãos, nós falamos aqui dos 5 gigantes, né? Lá de Gate. E Golias estava ali, mas os outros 4 irmãos dele estavam lá no cenário de guerra, estava ali aguardando, juntamente com os outros. Até o pastor Rodrigo falou isso, né? Todo aquele exército estava confiado em Golias, né? Quando Golias caiu... Quando tombou, veio um monte atrás tombando junto, né? Porque ele estava pondo o seu coração num líder. Exatamente. Né? Mas Davi estava pondo o seu coração no Senhor. O Senhor dos Exércitos, olha só. Essa é a grande diferença. E aí, e o nome deles, eu estava até anotando aqui, para não errar, o nome de um era, só para efeito de curiosidade, tá? Era Isbi-Benob. Ele tinha um bronze de lança, a lança dele era de bronze e pesava 3 quilos. Tinha Seif também, que era chamado de Sipai, e tinha Lahri, que era irmão de Golias, que tinha um cabo de lança tão grande quanto um tear de tecelão, e tinha um outro que não diz o nome, só fala que era o gigante de Gate. Esse tinha 12 dedos em cada mão e cada pé, então ele tinha 24 dedos, né? E os nomes deles você vai poder encontrar, você que gosta, se é curioso igual a mim, você vai encontrar em 1 Samuel 17, 23, 2 Samuel 21, 16, 1 Crônicas 25 e 2 Samuel 21, 20 e também 1 Crônicas 26. Você vai encontrar o nome desses rapazes todos aí que eram gigantes, eram homens enormes, né? Mas pra gente, já são 7h15, né, pastor Humberto? O tempo passa rapidinho. Passa rápido. Davi ali estava para lutar. Ele não estava ali para conversar. Ele não estava ali para jogar a conversa fora. Tanto é que quando Golias tenta humilhar o Davi, ele não liga para isso. Ele não está ali, né? O pensamento dele estava em honrar o Senhor. Esse era o pensamento dele. Então ele estava ali para matar gigantes. Nós também, nós estamos numa peleja, numa batalha espiritual muito grande. Nós não estamos aqui para conversar, para jogar a conversa fora. Não. Nessa hora você não pode ter diálogo com a carne. E eu lembro aqui da nossa irmã Eva, lá no início. Exatamente. No diálogo, ela foi enrolada, né? No diálogo, ela deixou-se ser levada. Então, nessa hora, nessa batalha, não pode... Não, o pastor Walter falou, não é hora de você se aproximar da carne, se Golias abraça Davi, acabou. Não é hora de você dialogar com o pecado, com a carne. Não, muito pelo contrário, né? Ele foi para a batalha e falou: olha, o Senhor vai colocar você na minha mão e é hoje, não é amanhã, não, é hoje que você vai se derrotar, é hoje. Não tem tempo também a ficar perdendo, não. Ele estava definido no que ele tinha, na missão que ele tinha para cumprir. Inclusive, só para contribuir um pouquinho, o verso 11 diz assim: ouvindo então Saul e todo Israel essas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Né? Então o propósito ali das palavras ditas pelo filisteu era desanimar, trazer o desânimo. Né? Daí daquilo que você colocou agora, né? Então tem certos ruídos. Não deixa nem falar. Não deixa. E se for descuidado, a pessoa ainda diz amém, né? Esse é o problema. Então, às vezes diz amém, né? Para se desvencilhar ali ou para dar um pouquinho mais de atenção e acaba entrando por um caminho, né, que não é o que o Senhor quer que nós tomemos. É verdade. Porque esse diálogo, desculpa, pastor Humberto, esse diálogo com o pecado, com a carne, com o Golias, com o gigante,
só traz temor para você, medo. Você vai ficar impressionado, né? Mas nem assim Davi ficou impressionado, não. Interessante que houve um comentário aqui antes, acho que estava conversando com o pastor Walter, falando daquilo que Davi, né? Como que Davi foi, né? Ele foi orientado pelo pai, né? Vai lá, leva aqui a comida, os grãos tostados, o pão, o queijo, né? Pega o penhor dos seus irmãos e vê se está tudo bem. Se ele tivesse feito só isso, ido embora, ele teria feito aquilo que o pai ordenou. Tá tudo certo, né? O interessante foi que ele chegou lá, ele percebeu tudo que estava acontecendo e se interessou por aquilo que estava acontecendo ali, né? Ele não deixou passar. Há situações na nossa vida que é preciso estar agindo como Davi, né? E além daquilo que, né, o pai já nos ordenou, né? A ordenança já existe. A gente pegar o penhor dos irmãos e querer saber se os irmãos estão bem, né, isso faz parte já da ordem do pai, né? Mas é preciso se interessar pelo que está acontecendo, né? As batalhas, as lutas, as afrontas, a guerra está diante dos nossos olhos. Sim, todos os dias. A necessidade de zelarmos pela Está na vida nossa espiritual. frente. É preciso zelar por isso. Então tem que ir além. Não basta ficar só Fazer só o que foi pedido, só né? o que foi pedido. Serve né? inútil, né? Serve inútil. Exatamente. Então é ir além. A batalha está ali, né? Aí vamos dizer assim, com relação à igreja, você vai para uma igreja, né? A batalha está ali. É um irmão que tem uma enfermidade, é um irmão que está lutando contra o desemprego, é a situação financeira, é a frieza espiritual, é a doença, a enfermidade. A batalha está travada ali. Então, é preciso se interessar por isso. Eu só quero pregar só. Só Não, vou ficar no portão hoje. só vim participar do culto. Oh. Né? Só vim aqui, né, cantar o louvor e ir embora. Eu já fiz a minha parte. Isso. Né? Não é isso. Né? É muito mais do que isso. Tem que ter um interesse, né? Tem que se interessar, tem que se envolver. Né? Quando a gente se envolve, né, a gente vê as vitórias. E apesar dele ter tido experiência já com o Senhor, mas ali foi um salto na vida espiritual dele, né? Sim, mudou completamente. A vida de Davi nunca mais foi a mesma a partir daquele momento. E o filisteu ali, o exército, ele estava posto na fronteira. Então tu veja, meus irmãos, que, né, para o homem passar, dar esse salto, né, com uma nova etapa no serviço ao Senhor, à obra, ao projeto de salvação, né, o exército adversário está posto exatamente na fronteira para que o homem não ultrapasse. Né? Não passe, né, essa fase na vida dele ali. Mas a palavra diz que houve uma grande vitória, né? É verdade. E o fato de Davi ser jovem, isso não foi um empecilho para ele. Né? Mas eu sou muito jovem para ele. Meu Deus, vou lembrar aqui de Samuel, né? Samuel novinho já sabia ouvir a voz, aprendeu a ouvir a voz do Senhor. Então, são homens como Samuel, como Davi, homens que jovem, mas o fato de ser jovem não foi um empecilho para ele, né? Era um jovem com experiência. Quantos jovens hoje na obra do Senhor nós temos jovens que... Davi era músico, era pastor de ovelhas, Davi era um guerreiro, Davi tinha habilidades, né? Deus nos dá essa habilidade. A você jovem, você criança, você adulta, você idoso, de acordo com a forma como você se coloca nas mãos do Senhor para ele usar as suas habilidades que ele mesmo te deu. Não é verdade? Estamos aqui com 4 pastores, né? Mas foi a expertise dos pastores? Não. Deus deu habilidades, Deus abençoou, capacitou, né? E aqui estão os pastores. E é isso que Deus faz e continua fazendo. Cléber? Pois não, pastor Ronieri. Acho que esse comentário que você fez aí, né? Davi, habilidoso, sabia tocar, né? Eu recebi algumas mensagens aqui de um jovem, Jonathan, de Nelson Ramos 1, ele falou que, pastor, capítulo 16, fala que Davi sabia tocar, era valente, animoso, gentil presença, homem de guerra, né? E o Senhor era com ele. E agora, no final, ele ainda mandou mais uma complementação que eu acho muito interessante, porque nós sabemos que Davi, naquilo que ele não falhou, ele é tipo do Senhor Jesus, né? E esse jovem mandou uma complementação muito boa aqui. Pastor, se tiver tempo, né? Fala com o Kleber aí.
Jesus venceu o maior gigante, que é a morte. A morte, verdade. Né? E o pecado, para que tenhamos a vida eterna, né? Ó, um Glória a jovem Deus. que está Olha, atento aqui à tá escola vendo? dominical, né? E mandou essas duas contribuições aqui. Que Maravilhoso, maravilha. né? Um jovem atento aqui à escola dominical. Aliás, o jovem, Kleber, temos um tempinho ainda, rapidamente. Temos. O jovem, nessa obra, o jovem ele está com toda a força, né? Todo vigor, aquilo que o pastor Humberto falou aqui. Então, você que é jovem, se empenhe mais, trabalhe mais na obra do Senhor, realize a obra, prega, evangeliza. Os jovens, quando eles estão no espírito, né, numa igreja, eles ajudam muito o ministério. Ó, quer ver uma coisa? Mês passado foi o mês dos jovens, né? E eu desafiei os jovens da minha igreja. Falei, no final do mês, nós vamos colocar banco lá de fora aqui, hein? Posso contar com vocês? Pode, pastor. Levaram 92 visitantes no culto de domingo à noite. Então, olha a força que o jovem tem, né? Então, você jovem, usa essa força que você tem em prol, em benefício da obra do Senhor, da palavra do Senhor. E os jovens estão na oração da igreja. Nesse mês que passou, né, nós tivemos a oportunidade de contemplar um jovem, né, que estava só no instrumento, e o Espírito Santo deu oportunidade a ele para fazer o louvor em um dos cultos, né? E ele fez o louvor, e no encerramento do culto, eu observei o seguinte, né, ali na assistência, quando terminou a assistência, né, algumas irmãs, né, que sentam mais para trás na igreja, aquelas mais idosas, né, elas levantaram e foram lá, uma após a outra, dar um abraço no jovem que estava lá na frente. Eu fiquei observando, tu vê que não houve um alerta a respeito disso, né, mas foi perceptível ali que elas se alegraram quando aquele jovem foi usado no altar do Senhor. Graças a Deus. Então a oração da igreja está sobre a vida dos jovens. Queridos, são 7h24, a reta final aqui, vou pedir ao pastor Walter Plácio para estar orando, mas antes, o irmão não botou o nome dele aqui, infelizmente, porque eu gostei da participação dele. Ele disse assim: Kleber, Davi trouxe uma palavra no verso 32, maravilhosa, que diz assim: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Todos ali precisavam ver aquela palavra, porque eles já estavam derrotados sem lutar. É verdade. E você? Você vai deixar esse gigante que te afronta todos os dias te derrotar sem você lutar? Não faça isso. Lute. Prevaleça. Seja forte no Senhor. Busque a sua força no Senhor. E o Senhor irá fazer você derrotar esse gigante que te afronta todos os dias. Pastor Walter Plácio, por favor, vamos orar? Feche seus olhos. É momento de oração. Vamos orar. Momento de oração. Senhor, nós clamamos pelo poder do sangue do Senhor Jesus e apresentamos diante do teu altar os teus servos, pastor Walter Babu, Amém. pastor Manuel Bento. Pedimos que o Senhor esteja tocando a saúde dos teus servos, proporcionando Amém. uma plena recuperação. Que o Senhor possa estar aliviando toda e qualquer dor, dando assim, ó Deus, aos teus filhos alegria. Também nossa irmã Beth Rosa, que o Senhor esteja com ela na cirurgia a que ela irá se submeter, que os anjos do Senhor estejam ministrando em seu favor. O bebê, Senhor Eric Augusto, Amém. dê uma bênção a essa criança e conforme ele já vem, ó Deus, melhorando, que ele melhore ainda mais e possa retornar para sua casa com a sua saúde, ó Deus, totalmente restaurada. Também, ó Deus, o Arthur, lá da Bahia, dê uma bênção a essa criança, que ela possa crescer cada dia na graça, no conhecimento do Senhor, e que tudo pelo que ela tem passado possa servir como experiência para ele Amém. e também para toda a sua família. Amém. Lembramos aqui também, Senhor, a nossa irmã Regila Mara, da Igreja de Nova Canaã, que está internada na UTI. Que o Senhor possa visitar o seu coração. Também, ó Deus, trazer a ela uma plena recuperação. Nossa irmã Zilda Penha, que iniciou, ó Deus, um tratamento, ó Deus, de câncer. Dê uma bênção à tua filha, dê força, dê fé e esperança.
Lembramos também, ó Deus, dos jovens Ana Beatriz e Igor, da área de Matipó, irão fazer uma prova no dia de hoje. Pedimos que o Senhor seja com eles, ó Deus, dando graça, sabedoria, paz e o entendimento de que o Senhor está no controle de todas as coisas. Amém. De vitória, e que eles possam, ó Deus, alcançar aquilo que eles têm buscado no Senhor. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Amém, Senhor. São 7 horas e 28 minutos. Temos 2 minutos aqui para nos despedirmos dos irmãos. Pastor Ronieri, obrigado pela vinda aqui. Bom final de semana. Paz do Senhor. Amém, Kleber, Pai do Senhor. Eu quero mais uma vez aqui, agradecer aos jovens ali da igreja de Nelson Ramos 1 pelo trabalho realizado no mês, pela evangelização, dizer que estamos felizes com o trabalho dos irmãos, e o trabalho não acabou não, deu uma nova missão para eles agora, evangelizar e trazer visitantes para a escola bíblica dominical. Domingo agora ele já tem mais um desafio, receba o nosso abraço e aqui mais uma cobrança para que vocês continuem trabalhando na obra do Senhor. Amém. Pastor Humberto, obrigado também pela vinda aqui. Vai para Manaim no final de semana? Não, esse final de semana não. Vai estar aqui, Manaim aqui embaixo, né? Isso. Tá bom, pastor. Bom final de semana, paz do Senhor. Amém, paz do Senhor. Obrigado. É eu que agradeço, né? A gente sempre está presente. E deixamos o nosso abraço aí às igrejas, que estamos lá sempre. BA3 e Retiro Saudoso. Amém, querido. Pastor Walter Plácido, obrigado também pela vinda aqui nessa manhã. A paz do Senhor, um bom final de semana, pastor. Amém, eu que agradeço, muita alegria poder estar aqui mais uma vez com os irmãos, compartilhando aquilo que Deus tem feito por nós, as experiências, palavra. E mandar um abraço aqui já que o Humberto falou só das igrejas dele lá. Da área, né? Vou mandar para toda a área aqui de Porto de Santana. Certamente o pastor Humberto também, tá junto comigo aqui nesse abraço, pastor? Com certeza. Obrigado. E pastor Rodrigo Marquesi, pastor, obrigado, hein? Um grande abraço. Que seja um final de semana abençoado ali na região da Serra, onde o senhor está, pastor, ali, tá na coordenação. E Jardim Tropical e José de Anchieta. Isso. A paz do Senhor, pastor Jardim Rodrigo. Tropical, José de Anchieta, Solar de Anchieta e Vista do Mestre. Amém. Glória a Deus. Um abraço a todos. Mais um dia em que prevaleceremos na presença do Aleluia. Senhor. Glória a Paz do Deus. Senhor. Paz do Senhor, querido. Ponto final no nosso pós-madrugada. Você que está na TV Manaim vai ficar com a programação da TV Manaim e nós vamos seguindo aqui com a nossa programação na Rádio Manaim. A todos, a paz do Senhor Jesus.